Como fazer gráfico de cascata aqui no Excel com vários exemplos práticos diferentes. O gráfico de cascata é excelente para você que trabalha com vendas, compras, logística e precisa verificar, fazer uma análise se está aumentando ou diminuindo as receitas, os custos, a produção e assim vai. Então é um gráfico muito bom para quem usa o Excel para fazer análises. Vamos ver depois um exemplo prático e real. Quando você tem uma planilha grandona com várias e várias linhas, como que você pode transformar essa planilha grandona num gráfico de cascata? Aqui eu tenho 3 exemplos diferentes, mas antes da gente ver o exemplo, já vamos lá logo para a prática, como fazer um gráfico de cascata na prática. A primeira coisa que você precisa é ter uma base de dados, ou seja, uma tabelinha que você vai utilizar para verificar o que está aumentando, o que está diminuindo, e assim comparar o início com o fim. Vamos lá, então aqui eu tenho uma listinha com vários itens, saldo inicial, vendas, devolução, desconto, frete, marketing, imposto, e assim vai. Vários itens, categorias e os valores. Tem valor que é positivo e tem valor que é negativo, que está saindo. Vou selecionar essa tabelinha, lembrando, depois a gente vai ver como, a partir de uma planilha grandona, com várias colunas e várias linhas, podemos transformar neste resumo para fazer o gráfico de cascata. Selecionei tudo? Venho no inserir, e então, pessoal, aqui na direita eu vou selecionar dentro dos gráficos esse ícone, que tem aqui, parece uma cachoeirazinha. Clico nela, e aí eu vou selecionar a primeira opção, cascata. Esse gráfico ele já consegue me permitir ver o aumento, a diminuição e o total. Eu vou pegar esse gráfico, colocar ele aqui um pouquinho mais para cima, e vou puxar aqui nessas bolinhas um pouquinho mais para o lado, e um pouquinho para baixo, porque assim fica mais fácil de eu visualizar o gráfico. Só que tem 2 ajustes que precisamos fazer aqui. No gráfico de cascata, precisamos definir qual é o início e qual é o fim. Por quê? Porque tá vendo que esse saldo final, ele tá aqui em cima, mas não é o correto. O ideal é que o início, a gente clique no gráfico para selecionar, mas quando eu clico no gráfico, ele seleciona todas as colunas que eu tenho. Então vou clicar mais uma vez, ó, porque assim eu consigo especificar só a primeira coluna, só o início. Agora então, botão direito do mouse para abrir estas opções, e aí eu venho definir como total. Inclusive mudou a cor. Agora eu vou lá no final e seleciono só a última coluna. Tenha certeza que você selecionou só a última. Botão direito, definir como total. Pronto, agora tá. Assim, por que é importante? Porque assim a gente consegue ver a diferença, ó, da onde começa o início e aonde termina o final. Aonde começa e onde termina. Então dá pra ver que no final das contas cresceu esse pouquinho aqui, ó. E esse pouquinho, por que cresceu? Da onde vem esse crescimento? Ou, às vezes, essa redução. Aonde que aconteceu isso? Aqui, ó, assim que a gente analisa um gráfico de cascata. Este daqui é o saldo inicial. Começou em 500 mil. E aí ele cresceu tudo isso daqui, pessoal. 322 mil. Só que aí, se fosse juntar as duas coisas, você concorda que lá no final ia ficar um gráfico grandão. Ia ficar uma barra desse tamanho aqui, ó. Por quê? Porque está totalizando as duas coisas, ó. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque mesmo que tenha crescido tudo isso daqui, ele teve alguma redução também, ó. Reduziu 45 mil, depois reduziu 24, reduziu 153, reduziu 18, reduziu 50, e aí ficou aqui, ó, aqui no final. Só que quando chegou aqui no final, cresceu mais um pouquinho, 112. E aí quando chegou aqui, caiu 65, e por fim ficou nesse tamanho aqui, ó. Então a gente consegue ver aonde começou toda a evolução. Aumenta, diminui, até chegar aqui no saldo final. Mas agora, vamos lá, pessoal, ver como que a gente pode transformar uma planilha grande, uma base de dados mesmo que a gente tem, uma tabela, num gráfico de cascata, porque desse jeito que eu tenho aqui não funciona, não serve. Não consigo fazer um cascata com essas informações, porque tem muita coisa. E um gráfico de cascata também, ele pode ter várias combinações. Ele pode só crescer, ou ele pode só diminuir, ou ainda ele pode ter os dois. Cresce um pouco, diminui um pouco, cresce, diminui, até chegar no final, como a gente viu. Um gráfico que só cresce seria mais ou menos nesse padrão, ó. Aqui é o início, e aí depois ele cresce um pouquinho, cresce mais um pouquinho, cresce mais um pouquinho. Tá vendo que é como se fossem degraus? Só que o degrau ele pode subir ou descer. Aqui foi subindo, 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 até chegar lá no final e ficou desse tamanho. Então olha a diferença das duas colunas na cor cinza. Começou aqui, ó, vou puxar uma linha para você ver, e terminou aqui em cima, ó. Teve isso daqui, ó, que eu tô pintando de verde, de crescimento. E da onde que veio esse crescimento aqui, ó? Daqui, 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 daqui e daqui. Então pronto. Então o gráfico de cascata ele é como se fossem bloquinhos, degraus que vão aumentando até chegar no final ou diminuindo. O legal é que a gente consegue acompanhar o quanto, a proporção do quanto que aumenta ou do quanto que cai em cada uma das categorias. Pode ser muito útil esse gráfico aqui para você fazer essas comparações. E agora quando a gente tem uma tabela bem grande com várias e várias linhas, como que dá para fazer essa análise?
Dá para fazer de várias maneiras, pessoal. Uma maneira que é bem interessante é utilizar tabela dinâmica. E uma outra maneira é utilizar fórmulas e funções. Então tem várias maneiras de você fazer. Nesse caso, eu vou utilizar fórmulas e funções. Por quê? Porque eu acho mais rápido do que ficar configurando toda a tabela dinâmica. Minha opinião. Mas você pode fazer com tabela dinâmica, não tem problema. Vou te mostrar com fórmulas e funções. O que você vai fazer? Quero resumir essas informações. Resumir em questão de quê? De categoria. Eu quero saber quanto que teve de venda, quanto que teve de devolução, de custo e assim vai. Então, pessoal, eu vou clicar em toda essa coluna C para selecionar tudo. Selecionei, aí eu vou dar aqui um copiar, que é o Ctrl C. E depois que eu copiar, eu vou colar com Ctrl V. Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V, colei. Só que tá vendo que colou tudo. Eu não preciso repetir frete, marketing, e assim vai. Não, eu preciso ver uma vez cada coisa só. Então eu vou remover o que está duplicando. Nessa coluna, então, que a gente colou as informações, eu venho aqui, ó, em dados, e lá na direita, eu vou em remover duplicadas. Clico e vou simplesmente clicar no OK. O Excel vai confirmar para mim que ele removeu tudo que se repetia. Agora eu fiquei com coisas únicas, ó. Tem um saldo inicial, vendas, devolução, desconto e assim vai. Agora eu quero saber, pessoal, o valor que cada categoria representa. Quanto será que teve de venda? Nossa, difícil saber, né? Porque aqui teve um monte de venda com valores diferentes. Depois lá embaixo, ó, tem mais vendas com valores diferentes. Então tem que totalizar tudo que é venda, tudo que é desconto e assim vai. Mas é fácil de fazer isso porque dá para a gente usar no Excel uma fórmula chamada de soma Cs. Dentro do valor eu vou fazer igual e então soma Cs. É muito importante aparecer essa listinha para você ter certeza que a fórmula vai funcionar. Aí você clica duas vezes, 1, 2, e o que você vai fazer? Intervalo de soma, vamos selecionar a coluna E. Por que coluna E? Porque é aqui que eu tenho os valores que eu quero somar. Ponto e vírgula. Mas eu quero somar todos os valores? Não. Eu quero somar só o que corresponde ao saldo inicial. E depois a vendas, e depois devoluções, e assim vai. Então eu vou selecionar a coluna C, onde eu tenho a categoria, porque é ela que vai me dizer aonde que eu tenho cada coisa. Ponto e vírgula. E aí eu vou somar dentro daquelas categorias somente o que eu tenho aqui na esquerda, ó, saldo inicial. Enter. Pronto, então é 150 mil. Quando eu clicar no cantinho e arrastar para baixo, eu vou ter uma totalização e assim eu vou saber tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho de vendas, tudo que eu tenho de devoluções, de descontos. Olha que legal. E sabe o que é mais interessante? Grava esse número aí, pessoal. Olha só, vendas 2412,50, tá? Então é 241.250. Esse é o número, ó, copiei. Se eu colocar uma nova venda lá embaixo, ó, pode ser aqui, ó, venda, colocar assim, ó, vendas no valor de 999,99, enter. Sabe o que vai acontecer? Lá em cima no nosso resumo, olha que legal, atualizou, tá vendo? Tá diferente. 242,250. E aqui a gente tem 241,250. Atualizou. Cresceu lá o que a gente colocou. E se eu deletar essas vendas aqui de baixo, delete, o valor já volta ao normal. Ó. Então a gente consegue ter uma atualização automática sempre que colocar novas coisas agora naquela tabela. E só para finalizar aqui embaixo, o que eu vou fazer? O final. Então a gente tem um início e tem que ter também o saldo final. Ou início e fim. Não precisa ser exatamente esses nomes aqui. O fim, pessoal, o que ele vai ser? Igual a soma mais uma formulinha. 2 cliques, 1, 2 na soma, e seleciona tudo que a gente tem daqui para cima. Enter. Porque ele vai mostrar para a gente, depois do início e de tudo isso que entra e sai, qual que é o final. Agora sim, voltou para o processo inicial. Seleciona todo esse resumo, inserir, pega aqui um gráfico de cascata, e o que podemos fazer é pegar esse gráfico, aumentar ele um pouquinho aqui para o lado, e falar que aqui o saldo inicial, clica uma vez nele, clica mais uma, botão direito, é o total, e a última coluna, clica nela somente, botão direito, é também um total, definir como total. Pronto. Agora a gente já tem um gráfico de cascata onde a gente consegue ver a evolução do início até o fim e ver se teve ou não crescimento, através de uma análise detalhada do quanto que cresceu e do quanto que foi decrescendo, depois cresceu de novo e assim vai, através destes degraizinhos. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como construir um gráfico no Excel independente da sua situação. Tem uma planilha grandona ou se você já tem um resumo pronto.
Obrigado, pessoal, e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.